Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 24. Terminamos assim hoje a leitura deste livro, não é? Concomitantemente a abordagem do mesmo. Claro que nada impede de nós voltarmos ao livro de Lucas. É uma referência, uma situação que, sem dúvida, voltaremos a mencioná-lo. Amém? Suas referências, as abordagens que temos feito dele. Enfim, a palavra de Deus, né? Que graças à inspiração divina a gente vem manipulando do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja Deus. Então leiamos o final deste livro, capítulo 24, do versículo 36 em diante. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estás perturbado? Por que sobem tais pensamentos a vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois meu espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Oh, glória a Jesus. Que coisa linda, né, irmão? Jesus, temos aqui registrado o momento em que ele aparece aos 11, porque Judas já tinha se enforcado. Ele aparece aos 11,
que estavam atemorizados. A gente vai ver no final do Evangelho de João a declaração que eles estavam trancados com medo. É a palavra forte que João usa no capítulo 20, versículo de número 19. Chegada após a tarde daquele dia, primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Este mesmo registro de Lucas é o que está aí em João capítulo 20, versículo 19 em diante. Tem aqui a saudação. Foi neste momento que acontece o episódio de Tomé, que Lucas não registra, mas João tem o cuidado de registrar. Tomé, que o pessoal malha muito, critica muito, mas foi um dos poucos a absorver o ensinamento de Jesus, principalmente sobre os falsos cristos. Por isso que Tomé não creu de imediato quando disseram que Jesus esteve entre eles. Não é? Precisamos ficar atentos, porque os discípulos estavam, vamos dizer assim, embriagados ainda pela alegria, ao ponto do versículo dizer, versículo 41, que eles não criam por causa da alegria, por estarem maravilhados. Não é o Senhor, não. Veja que a emoção gerou agora um obstáculo, a emoção gerou agora um empecilho, como inclusive já ministramos esses dias, nas abordagens anteriores a esta, de que emoção é bom, chorar é bom na presença, ouvindo a palavra, ouvindo o hino, falar em línguas estranhas, dar glória a Deus, se arrepiar, sentir alguma coisa assim diferente, o nosso corpo reage, coisa gostosa, alegria, vontade de rir, é um negócio realmente espetacular. A emoção é boa. O sentir a presença de Jesus nos emociona. Mas emoção não gera sustentabilidade. Emoção não gera firmeza. Por isso que nós não devemos nos basear, nos respaldar, ou respaldar nossa fé, a nossa crença em emoções. Não é? Porque eu tenho, inclusive, esses dias tido a tristeza de ver pregadores desviados, pessoas que exerciam lideranças onde congregavam, desviadas, pessoas que já foram à frente de muitos púlpitos, afastados dos caminhos do Senhor. Então, era muita coisa simplesmente emocional. Não gera sustentabilidade. Por isso que é importante o crente se firmar na palavra. Foi muito importante Jesus ter aberto o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, porque a partir de então gerou firmeza neles. Jesus disse a Pedro, que a gente viu isso em outra ocasião, que quando Pedro, se convertesse, né, ele ajudasse os outros. Louvado seja Deus. Essa palavra de Jesus a Pedro foi uma palavra forte, de que quando ele se convertesse, ele ajudasse os outros, ele firmasse os outros. Lucas capítulo 22, versículo 32,
Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Porque Pedro ainda estava muito verde. Como já abordamos também na ministração anterior a esta, a perspectiva dos discípulos era totalmente inversa ao que Jesus comunicava-lhes, porque estavam focados numa revolução política. Esperavam que ele remisse a Israel, disseram os discípulos no caminho de Emaús ao próprio Jesus, do qual eles não se davam conta de quem era. Quando também, antes mesmo da ascensão aos céus, já mencionei em Atos 1 que fizeram a pergunta a Jesus se seria naquele tempo que o Senhor restauraria o reino a Israel. Ou seja, devolveria a Israel a independência política, tiraria Roma de dominar sobre Israel. Foi muito importante Jesus abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, principalmente acerca do que dele, Jesus, estava escrito, porque inclusive quando depois Pedro é cheio do Espírito Santo, aleluia, quando Pedro depois é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar com muita autoridade sobre a pessoa de Jesus. O santo, o justo, que o povo de Israel negou. O santo, o príncipe da vida que eles mataram, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual eles eram testemunhas. Agora ele já pode falar com uma convicção muito grande. E Pedro começa a dizer que pela fé no seu nome foi que fez com que o paralítico à Porta Formosa se fortalecesse. Pedro começa a falar isso depois de ter dito ao paralítico da Porta Formosa: levanta-te e anda. E o homem ter se posto em pé e entrado no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. Depois ele chega na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, e veja as palavras de Pedro, glória a Deus, acerca do Senhor Jesus. As palavras de Pedro não são diferentes, são palavras firmes, palavras seguras, palavras convictas de que Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eles eram testemunha de todas essas coisas, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, onde o mesmo foi pendurado no madeiro. Mas Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes dera. Aí Pedro diz: nós comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos, do qual dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E quando Pedro está dizendo essas palavras, o Espírito Santo vem sobre todos os que ouviam esta palavra na casa de Cornélio, e eles não eram circuncidados.
Aleluia. Oh, que o Senhor abra o meu e o teu entendimento para compreendermos as Escrituras, para que tenhamos emoção, mas não estejamos firmados nelas. Vivamos o Evangelho de maneira seca, sabe, irmão? Entende o que eu quero dizer agora, de maneira seca? Claro que tem um óleo, né? Aleluia. Tem um óleo, símbolo do Espírito Santo. Claro, o crente tem que ser cheio do Espírito. Mas está entendendo a sequidão que eu estou falando? Porque não é sempre que a gente está sentindo, não. Uma vez o irmão disse: pastor, o negócio aí foi sério mesmo de Deus, né? Porque é uma raridade eu lhe ouvir falar em línguas estranhas. Não que eu não tenha vontade de cada pregação, de cada louvor, de cada determinados conselhos que dou, falar em línguas estranhas, tem, mas eu me controlo, eu me seguro, não é? Porque meu tempo é pouco para eu estar falando em línguas estranhas aqui, é melhor falar em português, que vocês entendem. E eu falo a língua estranha, indo para casa, vindo para cá, ou orando, as minhas orações regulares, não é? Tá tocando hino fora do ar aqui, eu dou muita glória a Deus, às vezes dou muita glória a Deus, falo em línguas estranhas aqui no intervalo, quando também não estou interagindo com alguém aqui na internet, explicando, tirando dúvida, dando aconselhamento rápido aqui. Quando eu me ligo no céu. Mas é o que Paulo disse quando instruía os crentes sobre a razão. Ele disse: fale em línguas, mas procurem entender o que vocês falam em línguas. Orem em línguas, mas procurem entender o que vocês oram. Louvado seja Deus. Fale em línguas, mas se não houver intérprete, fale baixinho, ou então se cale. Não é essa a instrução que Paulo dá em Coríntios? Que nós hoje pentecostais, eu digo nós porque eu sou pentecostal, mas a maioria dos pentecostais estão desinformados. A maioria dos pentecostais estão desinstruídos. E aí só se entregam à emoção. E quando vem a tempestade, um vendaval, quando os rios vêm de ímpeto contra a sua estrutura, não se firmam, porque a casa não está firmada na rocha. A rocha é a palavra. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e guarda é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que vê os rios de ímpeto contra esta casa, mas ela não caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a guarda é como o homem que edificou a sua casa sobre areia, que veio os rios de ímpeto contra ela, e grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui: guardar a palavra não significa você se manter inerrável, não significa você se manter impecável, não significa você manter-se perfeito, não significa você manter-se 100% santo. Guardar a palavra é mesmo no escorrego, no tropeço, até numa queda, você não ficar prostrado. Aleluia. Pastor, mas como é que a pessoa guardando a palavra escorrega? Pastor, como é que a pessoa guardando a palavra tropeça? Pastor, como é que a pessoa guardando a palavra cai? Só sei dizer a você uma coisa: que a pessoa que guarda a palavra se levanta. Ela não fica prostrada. Louvado seja Deus. Disso eu sei dizer a você. Porque eu já escorreguei, eu já tropecei, eu já caí, mas me levantei na mesma hora. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Procure firmar-se na palavra.
Procure firmar-se na palavra. Você acha que o que Pedro fez foi o quê? Ter negado Jesus? Hã? Louvado seja Deus. Você acha que eles estarem trancados com medo foi o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Mas estavam ali, mesmo com pouca força, mas na palavra, ao ponto de inclusive o Senhor lhe abrir o entendimento e a coisa se consolidar cada vez mais. Agora perceba que o guardar a palavra não é tornar-se inerrável, que Pedro não estava cheio do fogo no meio dos incircuncisos, a família de Cornélio, não foi? Pedro não estava cheio do fogo no meio dos incircuncisos. Quando os da circuncisão chegaram, viram que Pedro, veja versículo 45 de Atos 10, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Mas lá na frente tem uma epístola, se não me engano, de Pedro. Ele até faz, eu acho até interessante essa humildade dele. Se eu não me engano, é na epístola que Pedro fala de que havia pontos difíceis, né, nas cartas de Paulo, pontos difíceis. Ele diz: é difícil para mim, é difícil entender, tal, né? Lembra dessa expressão? Quem souber aí desse versículo, por favor, me ajude, né? Me manda aqui, que Pedro fala da dificuldade que tinha, tal. Achei, é 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo, para entender o raciocínio, versículo 14 em diante. 2 Pedro 3, 14 em diante. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Houve um embate antes disso com Paulo e Pedro, ou com Pedro e Paulo, porque Pedro estava agindo de uma maneira entre os circuncisos, e quando os circuncisos chegavam, Pedro, do tipo assim, se disfarçava, do tipo: não, rapaz, cara, todo... Veja só, e isso já depois de uma caminhada longa de Pedro. Você acha que isso de Pedro foi o quê? Escorrego? Um tropeço? Então, irmão, o único que não falhou e não falha, o único que não decepcionou e não decepcionará, o único que nunca errou e nunca vai errar, o único que nunca pecou e nunca vai pecar, é Jesus. Claro que nem por isso a gente deve dar evasão à carne, a gente deve dar evasão ao mundo, a gente deve dar evasão à tentação. Não estou dizendo isso aqui, não. Quem disser que eu estou dizendo isso aqui está sendo inspirado por Satanás para estar me acusando disso. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que precisamos nos firmar na palavra, mas que mesmo firmados na palavra não nos tornamos impecáveis. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
E depois disso, Jesus lhes dá a ordem de pregar o evangelho. E observemos o versículo 47. Que se pregasse em seu nome para arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A gente estava falando no começo do programa, os irmãos, de as nações mudarem, o país mudar. O país só vai mudar se as pessoas como indivíduos mudarem. O país só vai mudar se as pessoas como indivíduos mudarem. E, em especial, os indivíduos que criam as leis, que votam as leis, que fazem cumprir as leis. O país só vai mudar se os eleitores mudarem, se converterem, os candidatos forem convertidos, não é? Pessoal do TSE for convertido, o pessoal do Tribunal Superior, lá do Senado, que esqueci a sigla agora, for convertido. Esses superiores, esses supostamente intocáveis, não é? Os juízes. Eu espero que isso não seja a realidade desses juízes, desses magistrados aí, da capa preta, que julga senador, que julga deputado federal, que julga até os presidentes. Eu espero que não seja o caso deles. Mas dizem por aí que os juízes se acham Deus. Então, se esses juízes se converterem, aí sim o país vai melhorar. Mas se forem tão corruptos quanto os que não são juízes, aí, meu irmão, aí, minha irmã, um abraço. Aí Jesus manda que se pregue arrependimento em todas as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas não é se o presidente for crente, se o governador for crente, se o prefeito for crente, não. É se o povo desta nação se converter. E claro, se esses do poder executivo se converter também, aí melhor ainda. Se os dos poderes legislativos se converter, melhor ainda. Mas aí Jesus mandou que preguemos o evangelho a toda criatura. E para isso temos o Espírito Santo. Recebemos a promessa, aleluia, de do alto sermos revestidos de poder. Se encha do poder, meu irmão, do poder de Deus. Há muito fascínio por poder financeiro, há muito fascínio pelo poder político, mas eu quero dizer que poder financeiro não liberta, não transforma. Poder político não liberta, não transforma. O que liberta e que transforma é o poder de Deus na minha e na tua vida, e a transformação começa por nós. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nos enchemos do Espírito para ter poder de Deus e expulsar demônios, curar enfermos e pregar este evangelho com autoridade, porque o que está faltando é autoridade para se pregar o evangelho. A gente tem visto muito humorista agora evangélico. Não sou nada contra os humoristas, eu gosto de humor, eu gosto de rir, não é? Antes mesmo de vir para cá, estava na casa de um colega, o irmão Santana, e rimos a beça lá. Temos visto na internet, sabe, pastores fazendo graça, pastores fazendo comédia. Graças a Deus o Acorda a Bênção tem essa descontração também. Aqui a gente ri, aqui a gente chora, aqui a gente brinca, a gente aqui fala também a palavra com seriedade. Tem tudo isso aqui, glória a Deus. Mas nada deve substituir o poder de Deus, nada deve substituir a unção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nada deve substituir para preencher a pregação, para preencher a alma,
para, sabe, atrair as pessoas. Não é bola de festa, não é bexiga, não é que mais, meu Deus do céu, globo, não é luz de neon, não é um hino dançante, sabe? Também não é uma coisa assim lírica. Não são essas coisas, sabe, amados, teatrais, culturais, folclóricas, que deve ser utilizada para atrair as pessoas. As pessoas serão atraídas e fascinadas pelo poder de Deus. Eu me lembro que quando Filipe chegou à cidade, glória a Jesus, de Samaria, a multidão, diz a palavra de Deus, unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, porque estava ali um homem cheio do poder de Deus, pregando Jesus Cristo na cidade de Samaria. Louvado seja o nome de Jesus. Não tem nada que substitua isso, irmão. Não tem nada que substitua isso. E a chamada é para o arrependimento dos pecados. Porque se arrependendo dos pecados, se nasce de novo. E nascendo de novo, você resolve a sua vida em todos os sentidos e aspectos. A chamada ao evangelho não é para crescer financeiramente, crescer empresarialmente, crescer politicamente, usar o evangelho como trampolim político. A ideia de você vir ao evangelho não é para você se realizar socialmente. A ideia é de você se arrepender dos pecados, é de você ser uma nova criatura, ser um novo homem, ser uma nova mulher. E se você melhorar como gente, e se você melhorar espiritualmente, aí sim, você melhorará como gente, você melhorará como parente, você melhorará como cônjuge, você melhorará como vizinho, melhorará como estudante, melhorará como empresário, melhorará, aleluia, em todos os sentidos e aspectos. A chamada é para nascer de novo e produzir frutos dignos de arrependimento e andar em novidade de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus, portanto, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Glória ao nome de Jesus, que em breve voltará. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.